Gente, estamos aí para mais um Syncap do Mapeamento Crítico da Web3Dev, aí com a presença da Ana Bida, do André, pela primeira vez com a câmera aberta. Olha só, isso é uma coisa incrível, incrível, por favor. Uma salva de palmas, estou brincando. E estamos aí também com o Cauê. Tá? O Cauê tá aí com a gente. Então, hoje nós vamos fazer aqui uma coisa um pouquinho diferente, tá? A Ana, junto com o Vini e o André, fizeram umas reflexões muito interessantes, que são muito bem-vindas, né? Para o tipo de exploração que nós estamos fazendo aqui. E como a gente não começou a fazer o registro dessas ponderações, eu falei assim, cara, isso são muito ricas, são muito válidas, né? Vamos fazer o seguinte, já passou o tempo, né, galera? Passou um bom tempo, e o tempo a gente já está ele certadinho aqui. Nós vamos dedicar o Syncap de hoje para isso, né? Para fazer o registro dessas reflexões e ponderações que vocês fizeram, correto? E a réplica e a tréplica que eu e Cauê geramos aqui, eu acho que foi bem bacana nesse sentido. Lembrando que não tem lados aí, tá? E vocês fazem parte, né? Vocês fazem parte dessa dinâmica de cocriação, correto? Então, estou chegando muito bem, o dia foi excelente, tem excelentes notícias que eu acabei nem conseguindo passar para vocês, mas vou passar para você, Ana. Fica à vontade para fazer esse check-in e vamos nessa. Legal. Hoje o dia foi atribulado assim, para mim, então eu chego com a sensação de que está sendo a melhor parte do meu dia, mas também a gente trouxe algumas, não sei se são incógnitas, mas são várias reflexões, assim, várias questões que a gente levantou e algumas a gente conseguiu é, interagir entre nós, entender o que é o melhor caminho a se tomar, e outras a gente acabou expondo aqui, né, para que a gente possa buscar um maior alinhamento, maior a- é, interação, conexão aqui com o mapeamento crítico. Então é assim que eu chego e eu passo a palavra para o André. Oi, pessoal. Espero que todos, né, estejam bem e preparados, né, para, enfim, dialogar e conhecer novas perspectivas. Então, eu gosto muito desse momento para a gente, enfim, avançar, né, e reconhecer, né, alguns pontos que muitas vezes passam despercebidos. Então, é um momento mesmo de saída de eixo, dos eixos, assim, mas com certeza, para a gente atingir bons resultados. Passo para o Cauê. Boa tarde, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, tô animado pra gente. Chego animado pra gente continuar o mapeamento. Acho que é normal a gente ter essas indas e vindas, né? Mas eu acho que, não sei se a Ana comentou agora, mas a gente ter essa assiduidade de conseguir manter um grupo mais coeso e talvez ter um onboarding mais de contato no peer-to-peer ali, né? Tipo, não parar a dinâmica para fazer os onboards. Acho que isso é uma colocação importante que a Ana trouxe, que é legal a gente registrar. E, bom, acho que tem um monte de coisa para a gente conversar. Fiquei curioso, quero saber quais são as novidades que o Vini traz. Acho que seria legal comentar que o Rere conseguiu ser contemplado não sei se a Ana não participou, né? Do Syncap do geral, mas a gente divulgou lá que o Rere conseguiu participar do round da Octant. A gente já teve uma primeira participação no Gitcoin ali, né, nesse round da Greenpill Network com a Octant, e agora tá tendo o GG20, né, vai ter o Gitcoin Grants, o 20º round. Na Greenpill a gente está trabalhando com o onboarding dos projetos, com o onboarding de pessoas, então a gente ajuda a fazer a carteira, a gente explica o que é o ecossistema do Gitcoin, o que são public goods, como você pode chegar junto, como você pode receber suporte, tanto de financiamento quanto de suporte, às vezes, de desenvolvimento de negócios, né? Tem muita coisa acontecendo nesse sentido. E, bom, seria muito legal a gente também criar um portal Web3Dev e Greenpill, e deixo isso aí também aí na roda. Volta para você, Vini.
Então vamos lá, galera. Eu vou começar falando o que eu não falei enquanto a gente não gravava, para ter alguma novidade. Tô brincando. É uma coisa que a gente tem gravado aqui. Depois eu vou passar para Ana, para você e Ana, você e o André tocarem uma bola, né, para compartilhar as reflexões que vocês fizeram, tá bom? A primeira novidade é que a gente está começando, o Rerê foi convidado para servir como campo de influência cultural paradigmática para a formação de um hub de Web3 de inovação aqui no Rio de Janeiro, em especial um local chamado Arca Hub, né? Arca Hub aqui no Rio, que é um local enorme, são dois andares gigantes lá, tem muito local, e é muito bacana porque todas as pessoas e projetos que fazem parte do Rerê, inclusive as interfaces, como a Greenpill, a Gava Angels, enfim, vão ter um local de coworking, um local para realização de eventos, etc., no Rio de Janeiro. Então, essa é uma primeira, essa é a novidade assim bacana, fresquinha, que eu não consegui falar com vocês aí. Está sendo começado a ser um tecido, né? Está começando a ser tecido, evidentemente, que ainda a gente vai esperar passar o Web Summit, que vai começar semana que vem, enfim, para a gente poder sentar com calma e acertar isso, mas já está líquido e certo isso aí, então é mais uma coisa bacana aí para a gente poder celebrar, tá bom? A outra, eu até falei um pouquinho, a gente, durante o Rio On-Chain Week, né, em especial durante o IF Samba, a gente teve a oportunidade de conhecer a Lili Santos, que é uma das embaixadoras da América Latina do Optimismo, né? E a gente conseguiu não só fazer um sync-up especial com ela, como também acolher ela essa semana. E a gente está começando a tecer uma interface com um ecossistema gigante da Optimismo, que é um ecossistema gigante mesmo. Aqui, então, é mais uma interface que vai estar futuramente alimentando a piscina comum dos projetos, né? Então, é mais uma novidade aí. Tem outras coisas? Tem, mas como a ideia hoje aqui não é essa, vou ficar passando as novidades todas, né? Tem muitas outras. Eu passo para você, Ana. Ana, querida, fica à vontade aí para você e o André, vocês tocarem uma bola com relação ao que vocês, enfim, a bola que vocês levantaram entre vocês, né? Com relação à dinâmica do remapeamento Sim. crítico. Obrigada, Vini. Primeiro, queria registrar a celebração dessas movimentações abundantes aí que estão fertilizando o solo do Rerê. A gente tem tudo registrado, né? O contexto de retomar alguns períodos que a gente às vezes entra em um gap ali, um lapso dos nossos encontros, então a gente foi percebendo que a falta de constância e também a tentativa de atualizar membros que são importantes dentro da Web3 Dev, mas que não estão inseridos no mapeamento crítico, né? Colocar eles diante do que a gente está fazendo, dentro da dinâmica, convidando eles a talvez engajar, foi tornando um pouco nebuloso, assim, para que direção a gente estava conduzindo esse trabalho, né? Então, por mais que a gente tenha já colhido, assim, o efeito de algumas práticas que o Rerê propõe aqui, do check-in, do check-out, são coisas que a gente adotou lá na Web3 Dev, que ajuda a trazer uma harmonia, né, nos encontros, de todo mundo poder ser ouvido. Então, a gente tem já algumas coisas que já a gente percebe de sinergia, de melhoramento pessoal, da gente expandir a nossa consciência, mas em outros momentos, principalmente quando novas pessoas tentam participar do processo que talvez eu, o André e o Vini tá acompanhando desde o começo e não tá tendo problemas de entendimento, né? A gente colocando essas pessoas no meio do caminho e tentando atualizá-las, a gente percebe que nem tudo fica muito claro e que elas trazem alguns questionamentos que abalam um pouco a nossa estrutura de rotina também, porque acaba que é uma dedicação que a gente precisa ter para que tudo aqui tenha realmente uma coerência e a gente está numa fase da Web3 Dev, onde a gente está assumindo novas responsabilidades, tendo que ter uma certa resiliência ali de adaptar para compor times que antes tinham um formato, um layout, e agora estão tendo outras dinâmicas. Então, eu e
André, que trabalhávamos muito diretamente, agora a gente não se afastou totalmente, né? Mas a gente está tocando frentes diferentes. Assim aconteceu também com o Vini em relação a mim, mas o Vini e o André estão atuando mais próximo. E aí, com a última reunião, a participação do Nicolas ficando um pouco turva, né? A percepção dele e a gente também não tendo uma facilidade de responder as perguntas que ele trouxe, a gente meio que começou a duvidar da nossa capacidade, assim, de continuar, de conciliar tudo que estava acontecendo internamente e aqui também. E aí a gente fez um encontro que foi inclusive ontem, esse meio no improviso, porque a gente sabia que tinha esse compromisso hoje. E a gente percebeu que a gente já tem alguns ganhos, que a gente não queria parar no meio do caminho. Inclusive, ninguém que não está participando, mas que é da Web3 Dev, não se opõe a gente estar aqui, eles encorajam, mas da perspectiva de alguns membros, eles não conseguem entender muito bem aonde que isso vai dar, entendeu? E eu entendo que a gente tem uma sinergia muito interessante, potente com todos os outros projetos, né, que passam pelo protocolo e que estão sendo mapeados. Então, às vezes, a gente, na ansiedade de já querer chegar lá, né, de já estar compartilhando essa piscina comum e ainda não tendo a habilidade, digamos, a iniciação que precisa ali dos paradigmas que compõem esse protocolo, a gente ficou meio num limbo do tipo, será que a gente tem impulso para continuar? E aí eu trouxe algumas provocações ali para o Vini e para o André, porque sem a participação deles, acaba que essa tríade, né, compõe uma estrutura importante, né, onde a gente não fica com pontos cegos. E aí esse tripé ele não pode ficar manco, então eu meio que trouxe, acho que o André pode me complementar bem com a perspectiva dele, mas a gente ficou meio do tipo assim, vai ou racha, entendeu? E aí a gente estava com algumas dúvidas do quanto tempo levaria, né, para a gente chegar nesse momento onde a gente estaria relacionando com os outros projetos, para até a gente ter uma habilidade mais de responder algumas perguntas que são pragmáticas, que eu entendo que não fazem parte assim do escopo da gente querer controlar ali um cronograma, mas acaba que a gente se esbarra em outros paradigmas no meio do caminho que trazem essas questões à tona, né? Do tipo, qual que é o resultado, qual que é o propósito, qual que é o cronograma. Então, eu tentei responder com a habilidade que eu vi. Tipo assim, pensei, vou responder com as palavras do Vini, mas me faltou, assim, sabe, essa habilidade na hora de responder, então veio todas essas questões que eu trouxe agora e queria que o André me complementasse também. Legal. Não, acredito que você, Ana, apresentou bem, assim, essas, digamos, questões que a gente veio trazendo, né, ao longo da percepção mesmo dos últimos encontros, e acredito que teve algumas barreiras, digamos assim, né, que fizeram com que a gente, em alguns casos, tivesse que retomar, né, algumas atividades, realizar, né, o onboarding de alguns membros. Então, até a gente ter definido, né, que o interesse de todo o time, realinhar, então é importante mesmo a gente pausar e reavaliar para fazer sentido, né, para ambas as partes. E por mais que a gente, né, ultimamente a gente vem passando, né, por várias reformulações, acredito que a gente já trouxe, né, muitas perspectivas interessantes aqui da comunidade, já muita coisa foi repassada para lá, e cada vez mais a gente se alinhando nesse sentido, eu acredito que daí, como que eu posso dizer, a eficácia, né, do mapeamento acaba sendo mais positiva. Mas, de modo geral, estou animado mesmo para a gente dar continuidade e fazer com que, né, o mapeamento ganhe repercussão também e a gente traga pontos, né, dos projetos que a gente vem, projetos, grupos de estudos, né, atuais, e trazendo isso para cá
agora que a gente está com um desenho mais traçado, digamos assim, dos nossos próximos passos, das nossas intenções. Então, geralmente, começo do ano tem essas turbulências, né, de rever, né, processos e tudo mais. Então, a gente quis aproveitar esse momento que a gente estava lá na Web3 Dev realizando isso, para também repassar para cá e a gente ir aperfeiçoando, né, o projeto. Passo para o Cauê. Não sei se o Cauê já tinha... Acho que era aí mais eu e a Ana, né, que a gente ia falar, mas se o Cauê quiser complementar, eu passo para o Vini. Salve, Vini! Bem-vindo. Vini, seja bem-vindo. Salve! E é mais bad aí, chegar atrasado. Dia de- Reunião, mas deu tudo A gente certo. estava justamente reclamando de você, que a sua falta tá Não tem como falar, atrasando. não. Tem que falar mesmo, não, otário esse Vini. Brincadeira. Então, Vini, hoje o encontro está dedicado a trazer as questões que a gente conversou ontem, né? Então, você está atualizado sobre tanto a nossa dificuldade de elaborar para o Nicolas, para o Dani, o porquê que a gente está dedicando aqui, né? A gente também está numa nova fase ali, compondo outras frentes, então você está assumindo uma nova frente que está demandando várias dedicações. Você podia falar um pouquinho disso, até para mostrar que a gente está aliado mesmo você não ouvindo tudo, você acho que vai trazer. Meu Deus, que medo. Vai que eu falo aqui e vai tudo contra. Não, Não, mas mas é isso. pelo que eu ouvi do André, que a gente conversou, né? Tipo, o mapeamento crítico foi muito. Minha visão aqui, eu vou falar o que tá no link do meu coração e é isso. O mapeamento crítico, eu acho que foi, né? Tá sendo, sei lá, mas tá, tanto faz. Um momento assim muito que a gente tinha acabado de perceber que o sucesso passado que a gente tinha feito no passado não estava dando tanto retorno como antes, né? Como no primeiro ano. Então o mapeamento foi muito legal, que ajudou muito a comunidade. Eu mesmo me conheci, o pessoal, a Ana, o André, tipo, vou fazer aquela, né? Eu lembro ficou muito marcado para mim que é o processo de originação, né, de voltar e pensar, tipo, com o que te fez, né, desde o começo da sua história, assim, que você acha que foi o condutor para você chegar aqui. Então foi muito bom, só que essas mudanças, né, acabou fazendo a gente mudar algumas coisas e a gente começou, pelo menos na minha visão, começou essas mudanças, tipo, beleza, a gente estipulou, tem todos os planos do que a gente mudar, o que a gente vai fazer, só que isso, quando começou a ir para a parte de ação, começou a tomar um pouco mais do meu tempo. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque mudança, né? A gente está crescendo e está dando um retorno. O ruim é que eu estou tendo que, como agora, né? Eu não sei se o André comentou, a Ana comentou, eu estou fazendo parte, né, agora da liderança, da parte de conteúdo, e para mim é uma coisa bem nova, né? Eu que vim de uma parte mais técnica e a parte de comunicação, de oratório e tudo mais, era uma coisa que eu fazia por fazer assim, né? Por esse ser o eu, né? E agora isso eu estou tendo que aprender a ter a melhorar essas skills assim agora para ficar num ato profissional, chegar no nível do André, da Ana, do Dani, do pessoal assim. Então isso está me consumindo muito tempo e como agora, né? Que acabou tendo uma rolando, não na última hora, né? Mas acabando rolando uma call, onde a pessoa só conduz esse horário e eu tive que participar. Então, mais ou menos isso, sabe? Esse é um sentimento, eu quero continuar, eu acho legal. Só que também é uma coisa que eu tinha levantado para Ana, né? Que é legal nós três aqui tá participando e tudo mais, mas a gente não. Aqui o mapeamento crítico, como fala, né? Como eu falei, é o mapeamento crítico da Web3 Dev, não meu, do André. Então, eu queria que, tipo, acho que fosse legal se mais pessoas da comunidade engajassem e quisessem participar, né? Que a ideia é o projeto inteiro, né? Então, tipo, eu, a Ana e o André, a gente pode continuar participando e tudo mais, mas é legal participar como eu, mas como do mapeamento crítico do projeto, o Web3Dev, é legal a comunidade estar. Só que é uma coisa que a gente também não pode, não tem que ser uma coisa que as pessoas queiram estar aqui, né? Não sendo obrigado. Então, é mais ou menos essa a visão e é isso. Não sei se deu para entender, mas acho que sim. A gente não tá te ouvindo, Vini.
Ainda não. Agora dá para ouvir? Agora Agora dá. sim. Tá. Então, o que eu achei. Vale dizer, gente, que o Vini, o meu xará, ele chegou junto em várias dinâmicas de remapeamento crítico de vários projetos, tá? Diferentemente de vocês dois, tá? Então, assim, ele sabe, ele já pegou projetos em tempos diferentes, né? Ele já pegou projetos que já estão para lá da coideação complexa, que a gente já está mapeando o capital social, que a gente já está começando a ver as dimensões relacionais e transacionais, né? A gente já fez a dinâmica da gema, da clara, da ovo, enfim, tem várias coisas que a gente ainda vai fazer pela frente, ele já pegou, né? Então ele sabe ele, por exemplo, seria uma pessoa, Ana e André, que responderia para vocês aonde nós vamos chegar, né? Onde é que a gente vai chegar com isso, né? Então eu acho que então ele, até mais do que vocês, ele sabe aonde que nós vamos conseguir chegar, e estamos chegando, né? Com essa proposta, correto? E lembrando mais uma vez que é um protocolo, né, cultural ligado à Web3, que traz vários paradigmas, né, que não estão massificados, né, na sociedade que somos, mas são paradigmas que fazem parte de um resgate da nossa capacidade de nos agregar, de nos empatizar, de nos humanizar, né? Que é o paradigma das redes, P2P, do fazer complexo, enfim, da glocalidade. A glocalidade no sentido de nos sentir como parte do planeta, né? E não como uma parte do planeta, da natureza, da complexidade. Enfim, e a gente prototipar alguma coisa ciberneticamente na Web3, né? Onde os empreendimentos viram empreendimentos em rede, espelhados uns nos outros, né? Criando resiliência, criando capacidade de, 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 de inovar, né? De fazer da inovação a rotina, vamos dizer assim, fazer da contínua inovação, né? Um motor, né? Um motor capaz de incluir, um motor capaz de distribuir riqueza, um motor, enfim, é isso que a gente está buscando, né, com o RE, com o protocolo Web3 gerativo, nesse sentido. E, obviamente, que isso vai muito além do próprio entendimento do que nós entendemos, por exemplo, na Web3 como finanças gerativas, né? Ou seja, o escopo do RE como protocolo ele é muito mais ampliado, né, do que especificamente finanças gerativas. Evidentemente que é uma coisa que complementa, né, faz parte do caudal, né, faz parte do caldeirão, né, faz parte disso tudo. Daí as interfaces que o RE está fazendo, né, o ecossistema de investimento anjo, o ecossistema de ReFi com a Greenpeace Brasil, com todos os outros ecossistemas que tem por aí. Mas voltando aqui, gente, eu fico muito feliz, tá? Que eu acho que esse remapeamento crítico aqui ele está sendo uma coisa assim incrível, tá? Incrível mesmo, no sentido de que você já nos pegou, né? Vocês que eu digo, o Vini, você, Ana e o André, vocês já nos pegaram mais amadurecidos, né? Do que os outros projetos. Ou seja, a gente já trouxe para cá uma série de reflexões que não haviam antes, né? Então, e como é uma dinâmica muito orgânica, muito interativa, né, muito espelhada, a gente tende a gente vai, eu acho que isso aqui é uma constância, a gente vai continuar fazendo, sabe, essas regurgitações, essas contemplações, essas reflexões, ela vai fazer parte disso. Agora, Vini, fica despreocupado, querido, porque na medida que a gente evoluir com o remapeamento crítico, né, principalmente quando a gente começar a chegar na parte da gente gerar a reprova de conceito, né, para a Web3 Dev como empreendimento em rede, usando o O2 em rede, né, usando o O2, organizações orgânicas, isso vai ganhar uma concretude ainda maior do que já está ganhando, né? E vai naturalmente envolver não só quem fundou a Web3 Dev, mas a própria comunidade do entorno. Porque elas vão poder chegar junto, elas vão poder fazer parte, né, da energização, digamos assim, da proposta de valor da Web3 Dev. Em suma, a gente vai chegar lá ainda, obviamente, né? É isso. Então, eu acho que essa eu acho que o que vocês trouxeram hoje, no meu entendimento, foi muito válido a gente fazer esse tipo de registro e dizer que se vocês ainda não tiveram capacidade, né, tipo assim, se vocês tiveram, perdão, se vocês tiveram a criticidade para perceber o quanto vocês não estavam conseguindo, né, em função de uma série de questões que vão sempre aparecer no nosso dia a dia, correto? Não estavam conseguindo dar o feedback que vocês já entendem que é importante, né?
entendem que é necessário, entendem que é fundamental para poder se jogar na experiência, né, com profundidade, isso por si só já é uma coisa muito, muito importante. Assim, isso por si só já valida, já valora, já alimenta, já nutre, né, toda essa energia, toda essa facilitação que está sendo feita com o remapeamento crítico da Web3Dev. Tá bom, gente? Dito isso, eu passo aí para o Cauê, que já está com a mão dele digital levantada já há um tempinho. Fica à vontade aí, querido. Valeu, Vini. Mais porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho, daí eu queria fazer uma contribuição no sentido de talvez ajudar a gente a visualizar assim como que o protocolo cultural age, né? O quando a gente fala de cibernética, quando a gente fala de localidade, quando a gente fala de peer-to-peer, eu acho que tudo isso tem a ver com um primeiro passo que é se perceber e perceber os outros nós dessa rede, né? Então, se perceber como um nó dessa rede, perceber. Então, por exemplo, esse lugar que talvez vocês queiram chegar de relação com projetos ou com os projetos da rede, eu acredito que tudo isso, uma vez que esse passo esteja, vamos dizer, uma vez que vocês se reconheçam como nós da rede, toda essa gama de opções, né, de caminhos que podem ser tomados no sentido da própria relação peer-to-peer, né? Os projetos podem se coordenar, sabe, de forma interdependente, partindo dessa ideia da organização orgânica, né? Então, é uma mistura de proatividade com uma intenção coletiva, sabe? De você tá percebendo e reconhecendo os projetos que têm o espelhamento, talvez um trabalho de... Chegou uma visita aqui. Talvez um trabalho de registrar esse espelhamento, visto que é uma das coisas que a gente está buscando, né? E referenciar o protocolo, né? De como que o protocolo permite, através de você estar participando ali da rede, estar só num grupo de Telegram, ou vendo alguém comentar alguma coisa, sabe? E você poder se espelhar, identificar isso, e entrar em contato, e formar uma parceria, tudo isso é um desdobramento, né? E parte dessa ideia da cocriação, de você se ver um cocriador e se ver ali construindo essas relações, né? Igual o Vini chegando nos mapeamentos, eu chegando na Web3Dev, no estudo de DAOs, fuçando lá, entrando em umas chamadas às vezes, só para ficar ouvindo. E eu acho que tem bastante a ver com isso. E daí eu acho que talvez uma contribuição que eu quero fazer, porque eu já tive também que explicar para várias pessoas, né, o que é o Rerê, o porquê, né, o que você espera, assim. Daí eu parto da ideia, eu gosto muito de tocar, né, violão. Só que eu não gosto de tocar violão. Eu não fiz aula, eu aprendi sozinho. Eu meio que fui aprendendo ao longo de muito tempo. Eu peguei o violão atrás e a única coisa que eu decidi foi: eu vou ter um violão na minha vida. Em algum momento eu vou estar tocando. Daí um amigo me ensinou umas coisas. Tipo, eu fui na casa dele, eu ia sempre, ele sempre me ensinava essas mesmas coisas. Eu pegava o violão dele enquanto a gente estava lá, enquanto a gente ficava conversando, eu ficava tocando. E daí aquilo, sabe, pra mim tinha um sentimento, tipo, era um a mais, assim, não era só um exercício. Era algo que eu tinha, que eu poderia mostrar para esse meu amigo quando eu fosse lá, e ele acompanhar todo esse processo, né? Então, daí esse processo do desenvolvimento do violão para mim foi muito assim. Então, eu tinha vários amigos que tocavam, eu me inspirava neles, gostava muito deles, e eles me ensinavam algumas coisas que eles usaram para aprender, sabe? E daí, nesse sentido, para mim, funcionou melhor, porque eu não tinha tempo para ter a aula. Eu não tinha também recurso para pagar as aulas, assim, né? Até que chegou um momento onde eu tive esse recurso. Eu não fiz a aula por muito tempo, fiz só durante um período para talvez pegar uma base ali maior do que eu estava fazendo, tentar me situar ali, assim. Mas o meu processo, e daí hoje eu tenho violão e eu digo assim, eu não sou o melhor tocador de violão, assim, eu não sou o melhor violinista, mas violonista. Mas eu me agrada. Eu passo um tempo, eu me divirto tocando hoje, assim, sabe? Cheguei num ponto onde eu falei, nossa,
caramba, eu imaginei isso lá atrás e hoje eu estou aqui presenciando. Então, para mim, isso. E daí, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes o processo da criação e do próprio aprendizado, né? Ele tem que ir além das palavras e do significado que a gente costuma dar para as coisas. Então, tem mais a ver. Vou dar outro exemplo, né? Como responder uma pergunta, às vezes, por quê? Bom, porque a inovação ela ela não nasce entre as, sei lá, quatro paredes, assim, sabe, no escuro, ou talvez nasça, né? Sei lá. Mas eu acho que a questão é mais a gente ver que é preciso enxergar essa parede de outra forma, não como algo que seja limitante, mas algo que seja que você possa se apropriar, algo que você possa dominar essa parede. Ela já não representa mais uma prisão, entende? Então eu vejo vários artistas que criam artes belíssimas e quando, sabe, e passam por perrengue de grana e quando elas conseguem às vezes atingir uma situação ali onde ela está estável, por exemplo, né? Onde ela tem recurso e alguém tá custeando o trabalho dela, esse artista muitas vezes não conseguir continuar o processo de criação. E daí eu acho que entra um pouco nesse aspecto cultural que o Rerê traz e de que o que a gente está fazendo aqui, a gente está inovando. O que eu tô fazendo diferente de todo o resto da sociedade que está focando em desenvolvimento de negócios, está todo mundo olhando para um caminho, sabe? E está todo mundo igual, está todo mundo seguindo os mesmos padrões, as mesmas métricas, mesmo comportamento. Quando a gente traz para essa perspectiva, eu acho que isso acaba despertando às vezes até uma curiosidade. Muitas pessoas vieram assim, sabe, para o Rerê, porque se fizeram esse questionamento, né? Tipo, onde é que a gente vai chegar lá no final, sendo tão produtivo e focando tanto no como o cronograma das coisas? Será que a gente busca nesse ecossistema? Será que a inovação ela está existindo? Tipo, a gente está vendo algum projeto de fato conseguindo inovar, né? Então daí eu acho que eu queria contribuir nesse sentido, que eu acho que pode ajudar assim a responder algumas perguntas e até podem usar essa minha história de eu ter tocado violão, se vocês acharem que faz sentido, né? Mas é isso. Valeu, galera. Eu vou sair daqui uns 5 minutinhos já, então faço desse meu check-out. Prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Maravilha! Uma coisa que a gente pode estar com o tempo aqui adicionando, sabe, galera, é um storyboard, né? Quer dizer, fora o live mapping e o post mapping, a gente pode fazer o storyboard. Imagina alguém fazendo um storyboard da história que o Cauê contou para ilustrar como é que ele entende, né? Como é que ele está se apropriando, como é que é a apropriação cultural de um protocolo que trabalha com paradigmas que não são massivos na sociedade, né? E que quer fazer quer gerar uns primitivos e esses paradigmas gerarem primitivos culturais, né, ciberneticamente na Web3, né, e fazendo a gente perceber não como usuários da Web3, né, não como matéria-prima da Web3, mas como co-criadores da Web3. Então, eu achei muito bacana a forma como o Cauê compartilhou essa história com a gente. Aí tem alguém fazendo um storyboard disso, vai ser muito bacana. Quem sabe, né? Isso não pinta por aí. Então, gente, só queria saber o seguinte: vamos continuar semanal? Sim ou não? Ou vamos para quinzenal? Isso é com vocês, tá? Vamos continuar semanal. Dizendo o seguinte: eu vou procurar, quer dizer, para mim, para Vinícius, né, que está aqui, é sempre um prazer gigante fazer esse tipo de exploração que eu estou fazendo com vocês, porque ele é a razão da minha existência. Né? A minha existência tem a ver com a cultura open source, tem a ver com software livre, tem a ver com esses paradigmas que sempre foram jogados a escanteio no tipo de sociedade que nos tornamos. Então, fazer o que eu estou fazendo, facilitar o que eu estou facilitando, é o meu grande propósito. Né? Então, eu me sinto alimentado. Né? Toda vez que a gente começa um novo mapeamento crítico,
e a gente, sabe, chega, celebra um novo marco e algum mapeamento crítico, alguma coisa, sempre para mim é um prazer, tá, gente? Então é uma coisa que me alimenta muito, me alimenta demais, né? Então, mas eu vou como eu falei, vamos no fluxo, né, de vocês e da dinâmica do projeto, correto? Por mim, manter semanal está super bacana, mas isso depende de vocês, tá bom? O quanto vocês conseguem a gente consegue de fato estar semanal. Agora, também não precisa ser uma coisa ferro, fogo e água, correto? Quer dizer o seguinte, não deu uma semaninha, não tem problema, faz na outra semana, também não é dessa forma, né? É apenas entender que o nosso compromisso é semanal e não quinzenal. Acho que essa é a questão que está sendo colocada, correto? A outra questão é vocês trazerem a cada semana um pouco da reflexão de vocês, entendeu? Ou seja, essa reflexão, Ana, que vocês acabaram trazendo, ela não precisa vir no atacado, né? Ela pode vir em parcelas da Casa de Bahia, entendeu? Ela pode vir em parcelinhas. Então, cada semana vem uma reflexão da exploração que a gente fez na semana anterior, que pode estar na memória. Na hora que a gente faz a memória, ela pode estar vindo à tona na memória. Eu acho que isso é bem bacana, tá bom? Nesse sentido. E teve uma pessoa de um outro projeto que ela está fazendo um diário de bordo, tá? Ou seja, as reflexões, ela acha que as reflexões são tantas que, na realidade, ela tá fazendo um diáriozinho de bordo que ela vai transformar num blog depois, né? O que eu achei muito interessante, né? Então, assim, isso é de cada um, correto? E é isso. Quer dizer, então, vamos partir agora para a última apreciação e para o check-out, e a gente já pode finalizar por hoje nosso sync-up aqui, né? Fica à vontade, começando por você, Ana, querida. Legal. Eu queria sugerir para a gente continuar semanal em vez de quinzenal, para a gente não sentir esse lapso, assim, sabe? Que a gente não está engrenando e que a gente não está conseguindo conectar os pontos, para a gente também não ter, digamos que a gente esteja numa frequência quinzenal e aí, de repente, a maioria não pode e a gente adia, aí quase que vai ser mensal, né? Então, eu acho meio desafiador, porque a nossa rotina está um pouco mais acelerada. Só que eu acho que a gente pode talvez ser um pouco mais objetivo no sentido de aproveitar uma hora bem aproveitada a cada semana do que fazer um grande encontro, que aí a gente vai gastando muito tempo para relembrar o que foi feito. E aí, essa é a minha sugestão, eu opto pelo semanal, mas eu estou de acordo com o consenso aqui, principalmente entendendo que a dinâmica do André e do Vini são novas e tem muita coisa acontecendo. Acho importante mesmo a gente talvez firmar esse compromisso que nós três vamos estar sempre juntos, porque aí a gente não tem que retomar um membro que. É claro que se acontecer algo imprevisto, tudo bem, mas a gente meio que tornar um pouco mais sagrado esse dia da quinta-feira, para a gente realmente sentir que a gente está movimentando, né? E acho que todo esse movimento que gerou hoje, essa repercussão de hoje, foi porque talvez a gente não sentiu que estava conseguindo perceber esse movimento, explicar o que esse movimento significa para nós. E como o Vini falou, a gente está em constante mudança ali na Web3Dev e às vezes bateu uma insegurança, até falando por mim, de se a gente se nós três aqui vai conseguir representar tudo que precisa ser representado dentro desse novo cenário, né? Mas se a gente estiver semanalmente nutrindo essa conexão, eu acho que a gente vai se preparar para estar pronto para representar a comunidade, os fundadores e etc, né? Eu acho que bateu no fundo, depois de ouvir o Vini, ouvir o André, eu senti que bateu uma insegurança da gente sozinho tá aqui sustentando uma coisa que é muito maior e que ainda não está totalmente definida por si só, porque ela está numa fase de mais uma transição, né? Então, como que a gente vai falar por tantas outras pessoas e essas pessoas não tão comprometidas como nós? Eu acho que é meio que a gente está reafirmando o compromisso para, minimamente, caso a gente, vamos colocar um cenário pessimista, a gente fracasse aqui e não consiga representar
tudo que a Web3 Dev tem de proposta de valor e etc., a gente, enquanto indivíduos, possa engajar aqui, né, e nutrir, energizar outros projetos. Foi uma das coisas que o Vini trouxe e que ele trouxe na prática, né? Não só na fala ontem, mas o Vini Black realmente tem essa característica de já ter engajado, de já ter se beneficiado. E eu acho que só da gente estar aqui nesse exercício, em breve a gente vai conseguir estar se organizando para estar explorando mais. Então, é assim que eu vou me despedindo, assim, na convicção, na fé, na vontade de que a gente passe por essa turbulência que foi, sabe? Esse momento. Um parênteses rápido antes de você passar, Ana, seja para o Vini ou para o André, é o seguinte, é um parênteses, gente. A gente aqui está fazendo uma biomimética, a biomimicria da natureza. Ou seja, a natureza, como brinco, né? Ela não marca reunião, ela não categoriza as coisas. Enfim, a natureza é orgânica, não é organizacional. Então, a gente está num fluxo interativo emergente que configura padrões diferentes, modos de regulação. É o que a gente está buscando, né? Matriciar como primitivo cultural na Web3 através de VRE, correto? E o mapeamento crítico é a expressão máxima disso. Agora, é importante dizer que o que nós estamos fazendo aqui é plantar uma sementinha para nascer um embrião. Ou seja, não há necessidade, diferentemente de como nós entendemos, nós quatro aqui, né, possamos entender, por exemplo, uma dinâmica de consultoria, né, que se faz para uma organização, de uma forma geral, onde os donos da organização, a direção, né, que detém, digamos assim, entre aspas, né, o entendimento do que a organização está ali existindo, né, aquela empresa, aquele empreendimento, e espera que a consultoria entregue, né, a forma como não tem nada a ver com isso, tá, galera? O que nós estamos fazendo não tem nada a ver com isso. O que a gente está fazendo vocês que têm uma relação, evidentemente, né, embebida, né, no dia a dia da dinâmica da proposta de valor do Web3 Devs, não é que vocês têm que representar. Não, vocês já têm o DNA. Né? Muito do DNA do dia a dia do que a Web3 Dev materializa está em vocês, correto? Então, o que a gente está mapeando aqui é a partir desses rastros de DNA, desses traços de DNA que vocês trazem, como uma semente, para gerar um embrião. Né? Um embrião que vocês vão ver mais para frente como ele vai poder ser alimentado, né, por outras pessoas de diferentes formas, em diferente contexto, né? Um pouco mais para frente, não para agora. Mas é isso, só para dizer para você, Ana, que vocês não se preocuparem com relação a isso, porque a qualidade que vocês trazem, o olhar crítico que vocês trazem, ele já está sendo incrível, tá? De muitas formas. Tá? Sem contar que dos projetos que estão passando pelo remapeamento crítico, dos mais de 16 projetos, vocês estão entre aqueles poucos projetos, né, em que conseguiu se mapear todo mundo que fundou, entendeu, o projeto. Quer dizer, basicamente, nem todos os projetos isso foi possível fazer, correto? Talvez, por exemplo, a Keynote Studios, né? Até hoje tem 3 quartos que não passaram pela originação, uma questão de falta de tempo, mas isso não está impedindo a gente dar continuidade, né, ao remapeamento crítico da Keynote Studios. Então, eu só estou ilustrando para vocês também não pegarem muita ponta de faca, assim, tipo assim, caraca, não. Eu acho que a experiência que a gente está tendo aqui está riquíssima, tá, galera? Está muito bacana, está muito rica mesmo. Basta vocês reverem o que a gente já fez até agora. Vai lá conferir que vocês vão entender. Tipo assim, se esqueceu, né? Eles esquecem. Quando você se apropria culturalmente, você meio que esquece, né? Sabe, o pequeno aprendizado, o pequeno insight, né, que aconteceu naqueles momentos ali. Mas está sendo muito rico. Então, desculpa, acabou ficando um parênteses grande demais, mas fica à vontade, Ana, para passar para quem mais você quiser passar. Pode ser o Vini. Uhum. Pode ser o Vini. Então, cheguei meio aqui, tô meio perdido, mas concordo com a Ana. Acho que é legal a gente tentar continuar sendo semanal, que se a gente for semanal não. Semanal. Deixa eu conferir as palavras aqui. Ser semanal, que se a gente for quinzenal, pode ser que acabe não dando no dia
E eu falo assim, comprometer, assim, eu tenho que me esforçar mais para estar mais presente. Nos últimos, essa correria, essa nova etapa, assim, minha vida tá meio de cabeça para baixo, mas é bom, né? As dores do processo e o crescimento. E é isso. Não tenho muito o que falar. Eu acho que a Ana e o André falaram já o que eu queria e passo para a palavra para o André. Legal, assim, fiquei animado, assim, de ver também a resposta do pessoal e a gente chegando nesse consenso. Acredito mesmo também que agora reavaliando o semanal a gente consiga, comprometidos, né, a avançar com certa coesão mesmo, né, do que quinzenal, porque muita coisa acontece, né, nesse período, mas fico animado, assim, que a gente tem essa oportunidade de se encontrar e também de perceber as coisas e poder comunicar, né, então não é algo, nada também imposto, né, a gente tem essa liberdade e isso traz uma dinâmica mais interessante, assim, mais leve, né, para a gente poder ir trazendo os pontos. Então, eu fecho, assim, animado que a gente conseguiu entrar nesse consenso e digamos assim, com esperança mesmo para os próximos encontros a gente ir avançando, né, nos outros, no planejamento, digamos assim, e, e tendo essa liberdade, né, de poder interferir e sugerir, né, então acho que isso que é o bacana. Passo pro Vini. Então tá, gente, é isso. Chegamos aí ao finalzinho do nosso Syncap de hoje. Lembrando, mais uma vez, só lembrando o seguinte, que é importante que o mais importante é essa dinâmica interativista nossa aqui, tá? De interação, literalmente de interação, né, entre nós, isso é muito relevante, tá? Lembrando que a gente vai no fluxo, né, da abertura de vocês, no fluxo da abertura das coisas, quer dizer, então não é uma coisa que é para acumular ou para sentir que está acumulando, muito pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente conseguir abrir esses entre-espaços, né, mais encontra espaços de oxigenação, né, para que vocês sintam como uma coisa que está fazendo parte da sua vida, e que eu acredito que já esteja começando a fazer parte da vida de vocês, quer dizer, posso estar enganado, mas isso é de cada um de vocês, né? E lembrando que a sincronia faz parte também, tá? Então, nem sempre vai estar síncrono, vai estar mais assíncrono, então isso tudo faz parte, a sincronia, tudo isso. A sincronia não é levada em consideração no paradigma organizacional, tá? Tudo no paradigma organizacional, especialmente startup, é sincronia, é cronometrado, né? Tudo é cronometrado, tudo é metrificado, etc. Então, a gente aqui leva em consideração a questão da sincronia, que é importante também. Tá bom, galera? É isso. Uma boa noite para vocês, tá? Um excelente final de dia, de noite, início de noite. E a gente se vê semana que vem e a gente vai trocando ideia ali no ponto de contato do Telegram do Rerê. Aliás, eu gostaria muito que vocês fizessem um pouquinho mais presente, mas isso é de vocês também. Tá bom, gente? Beijo no coração. Fica bem. Valeu. Beijo, tchau. Boa noite, pessoal. Valeu.